Olá pessoal do sexto, tudo bem? Então pessoal, eu tô gravando essa aula aqui para vocês, né, devido ao problema de conexão que eu tive hoje, tá? Na aula de hoje, que nós estamos aí no dia 21, tá certo? Então eu vou gravar para vocês uma aula explicando para vocês as possíveis dúvidas que vão surgir no exercício, tá? Então assim, a nossa aula de hoje ela ia ser acompanhamento de exercício. Vocês iam continuar fazendo os exercícios como solicitado na última aula, né? E eu ia fazer o acompanhamento com vocês tirando dúvida, né? Não ia ter nenhuma explicação de conteúdo novo, tá bom? Então eu vou fazer uma gravação para esclarecer algumas dúvidas, tá certo? Que possam surgir. E aí vocês, quando assistirem o vídeo, vão acompanhando com a apostila aberta, né? E com os exercícios para vocês conseguirem acompanhar. Lembrando que nós estamos tratando de exercícios que fala sobre unidade de comprimento, conversão de unidade de comprimento e conversão de unidade de superfície. Ou seja, nós vamos falar respectivamente de perímetro e área, né? Tá certo? Que foi o que nós estávamos falando aí nas últimas aulas. Então vocês têm duas tabelinhas para estar acompanhando aí. Vocês têm a tabelinha de conversão de comprimento na página 257. E vocês têm também na página 265 a tabelinha de conversão de unidade de superfície, tá bom? Só lembrando que todas elas são na base 10, tá certo? Vão vir outras conversões para vocês aprenderem, mas vamos deixar para falar mais para frente, tá certo? E vocês vão aprender aí outras sempre na base 10, tá bom? Então vamos lá. Sexto ano, tá ok? Sexto ano. Então primeiro eu vou relembrar vocês sobre a conversão de unidade de comprimento, tá? Porque eu sei que tem alguns alunos ainda que estão com um pouco de dúvida. Ó, a apostila de vocês, ó, igual a minha, né? Página 257, tá na apostila de vocês, 257. Vocês vão ter aí a tabelinha de conversão de comprimento. Desculpa tá pequena, mas é que a minha apostila é pequena mesmo. É só para vocês terem uma dimensão da onde está, tá bom? Na apostila de vocês. Então vamos lá, ó. Tudo na base 10. Nós começamos com a unidade, né, de quilômetro, tá ok? Depois nós vemos na unidade de HM, né? Tá certo? Vocês podem acompanhar aí na apostilinha de vocês aí, que vocês vão ver dessa forma. Depois a gente vai vir na unidade Dan, tá ok? Depois da unidade Dan, nós vamos falar sobre a unidade de metro, tá certo? De metro. Depois nós vamos falar sobre a unidade de centímetros. Centímetros não, desculpa. Depois a unidade de DM. Depois centímetros. E por último, milímetros, tá certo? São essas unidades que nós vamos trabalhar, tudo bem? Aqui nós estamos falando de unidade de comprimento, tá certo? Então, ó, a maior unidade que nós vamos estudar, não estou dizendo que essa é a maior de todas, tem outras maiores, mas a maior que nós vamos estudar é quilômetro e a menor que nós vamos estudar é milímetro, tá certo? Existe também menores, porém nós vamos estudar essas unidades. Então vamos lá, vocês vão observar que na apostila de vocês vai ter uma setinha em amarelo dizendo que quando a unidade vem cada vez para frente aqui pro lado direito, vamos tratar assim, ó. Toda vez que ela vem pro lado direito, tá certo? Cada passagem que faz, chama-se passagem de unidade, tá bom? Cada passagem que se faz vai multiplicar por 10, tá certo? Ó, vai se multiplicar por 10. Na apostila de vocês está desse jeito, tá? Só tô escrevendo de novo para a gente dar um início aí, tá certo? Então sempre vai multiplicar por 10. E quando eu fizer o contrário, quando eu estiver voltando para a esquerda, né, ó, voltando, pode ver que a pontinha da seta vai estar dessa forma aqui, ó. Voltando sentido esquerdo, tá ok? Ó. Eu vou estar sempre dividindo por 10. Então cada vez que eu passar, eu vou dividir por 10. Tá ok? Vou sempre dividir por 10. Tudo bem? Também tem essa parte na apostila de vocês, tá certo? Na apostila de vocês está aqui em cima de amarelo e aqui embaixo meio verdinho ou azul, tá ok? Então vamos lá. Quais são as unidades? As unidades que nós vamos falar aqui, ó, da esquerda para a direita. É quilômetro, é hectômetro, decâmetro, metro, decâmetro, centímetro e milímetro, tá ok? Lembrando, como nós estamos falando de unidade de medida, né? Nós estamos falando de medida qualquer, nós estamos dando aí, ó, todas as unidades de medida, isso aqui chama-se unidade, né? Nós estamos colocando aí
qual é a unidade de medida de cada cálculo que nós vamos fazer. Então nós temos que colocar aqui, ó, a sigla da medida, tá ok? A sigla quilômetro, a sigla HM, a sigla Dan, a sigla metro, tá ok? Lembrando vocês também que a nossa unidade universal aqui, nós começamos sempre com base metro, tá ok? Sempre de base metro. Então nós vamos de metro para maior ou de metro para menor. O exercício pode pedir diferente, mas a nossa unidade padrão aqui no Brasil é metro. Tudo bem até aí? Então estou relembrando com vocês aí tudo que nós falamos nas aulas. Então eu vou dar 2 exemplos de conversão, tá ok? Primeiro, ó, vamos lá então. O exercício, vou colocar um valor qualquer. Eu nem sei se esse valor vai ter na apostila, mas eu quero fazer diferente já para vocês verem como que se faz, tá bom? Então eu tenho assim, ó. Eu falo para você que eu tenho uma unidade de 10 metros. Tá certo? Sei lá, eu tenho uma corda de 10 metros, vamos imaginar assim. Mas eu quero que você fale para mim que essa corda de 10 metros, como que a gente representa ela se eu estiver falando em centímetros e não estiver mais falando em metro. Lembrando que aqui é unidade de comprimento, por isso que não tem o 2 em cima, que representa quadrado, tá? O 2 em cima quando nós vamos falar de superfície, que é a próxima parte. Então o que eu tenho que fazer? Bom, essa aqui eu já tenho, ó, 10 metros. Mas eu quero falar de 10 metros em centímetro. Então, ó, como eu vou para a direita, ó, então eu vou usar a regra de cima, que é multiplicar. Então de metro para dm eu multiplico por 10 e de dm para cm eu multiplico por 10 mais uma vez. Então primeiro eu vou ensinar a fazer passo a passo. Então vamos lá, eu vou pegar 10, vou multiplicar por 10. 10 vezes 10 eu sei que é 100. Só que eu fui para quê? Para 100 dm, porque eu só passei uma unidade por enquanto. Mas o exercício quer que eu vou mais uma, ele quer que eu vou para centímetro. Então eu pego o resultado aqui, ó, e multiplico por 10 mais uma vez. Agora sim, ó. 100 vezes 10 é 1000. 1000 o quê? 1000 centímetros. Tá ok? Ah, mas professor, você tinha falado que dava para fazer direto. Sim, dava não. Dá para fazer direto. Só que aí vai de cada um. Então tá aqui a parte passo a passo. Direto como que seria? Eu vou analisar primeiro quantas unidades eu vou precisar passar para a direita, porque nesse caso vai para a direita. Então eu vou precisar passar uma, duas. O que eu faço aqui, ó? Já multiplico 10 vezes 10. Então fica assim, ó. 10 vezes 10 é 100. E aí eu faço 100 vezes 10, porque era 10 metros e eu pulei 2 unidades, é 100. E aí vai chegar direto em 1000 centímetros. Tudo bem? Primeiro exemplo de conversão de unidade de comprimento. Tá certo? Agora vamos para o segundo exemplo aí, ó. Vamos fazer o contrário agora. Eu vou falar para você que eu tenho aqui, ó, 1500 milímetros. E eu quero que você pegue esse 1500 milímetros e passe ele para uma unidade maior, unidade de metro. Tá certo? Então agora nós vamos ter que ir para a esquerda, ó. 1, 2, 3. Então eu vou dividir por 10 cada passagem. Tem aluno que está confundindo, falando assim, ah, então eu divido por 30? Não, jamais. Nunca. Ah, professor, então eu multiplico por 20? Não, jamais. Nunca. É cada vez que você pular, vamos dizer que isso aqui seja um muro. Cada vez que você passar, vamos dizer que a divisão seja o túnel, né? Cada vez que você passar pelo túnel, você divide. Cada vez que você pular o muro, você multiplica por 10. Tá bom? Não é por 20, não é por 30, não é nada disso. É cada passagem multiplica por 10 ou cada passagem divide por 10. Então vamos fazer passo a passo, ó. Para mim chegar até metro, eu vou ter que primeiro passar pelo centímetro, depois passar para o dm, para depois chegar no metro. Então vamos lá, ó. 1500 dividido por 10. Gente, divisão por números terminados em zero é a coisa mais fácil que tem, sabe por quê? Porque os zeros que eu tenho igual, eu posso cortar, ó. Ficou 150, porque cortei o zero, 150 dividido por 1 é o próprio 150. Mas aí o exercício fala que eu tenho que passar mais uma vez, então vamos lá. Vou dividir por 10 mais uma vez. De novo, ó, eu posso fazer o mesmo processo. Ficou 15. E agora a última vez, divido por 10. Agora não tem mais zero aqui, então não posso cortar o daqui, tá bom?
Eu só posso cortar quando tem zeros iguais. Se eu tivesse 2 zeros aqui, eu já cortava os dois de uma vez. Agora não tem zero mais. Mas eu consigo fazer a divisão. Por quê? Porque o 15 é maior do que o 10. Então o dividendo é maior que o divisor. Consigo fazer a divisão sem precisar colocar zero por enquanto. Por enquanto, sem precisar colocar vírgula. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 15? Pelo menos uma vez. Então vamos colocar 1 aqui. 1 vezes 10 é 10. Subtraio, sobra 5. Agora o resto aqui, ó, que vai ser o meu novo dividendo, ficou menor do que o divisor. Então agora o que eu tenho que fazer aqui? Prestar um zero para ele e vírgula. Quantas vezes o 10 cabe aqui dentro? 5 vezes. 5 vezes 10 é 50. Subtraiu, dá zero. Então, 1.500 milímetros é a mesma coisa do que 1,5 metros. Tá certo? E assim por diante. Ah, professor, mas eu quero fazer direto. Tá bom, você vai fazer direto, então divide direto isso aqui, ó, por 10, 100, 1000. Por quê? Porque é 10, 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Se você quiser fazer direto, você divide por 1000, tá bom? E dividindo por 1000, como que ficaria? Ficaria assim, ó. 1.500 dividido por 1000. 0 eu corto com 0. Ó, 2 e 2. 15 dividido por 10 é 1,5. Tudo bem? Só não pode esquecer disso aqui, tá vendo? Ó, observa que eu tô colocando, ó, a unidade de medida, ó. Centímetro e metro, tá? Não pode esquecer da unidade de medida. Tudo bem, pessoal? Então aqui é a possível dúvida que vocês poderiam ter sobre unidade de comprimento, tá certo? Agora vamos falar sobre unidade de superfície, que vai entrar o que aí? Vai entrar o pensamento da área, né? Quando nós falamos sobre área, né? Primeiramente, né, eu quero que vocês lembrem o que é fazer cálculo de área, né? Vamos falar primeiro dos nossos quadriláteros, né? O que é área de quadrilátero? É a área do quadrado, tá certo? O que é a área do quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Se ele tem todos os lados iguais, eu escolho 2 e faço a conta. Vamos supor que aqui seja 3, aqui também é 3. Então a área é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Tudo bem? Área do retângulo. A área do retângulo. Aqui vocês percebam que eu estou fazendo a área sem mencionar a unidade de medida, se é metro, centímetro, só estou falando sobre a área. Então, como que é a área do retângulo? A área do retângulo é igual a base vezes a altura, tá certo? Ou lado maior vezes lado menor. Vocês podem encontrar dessas duas formas aí. E vamos supor que esse cara tenha a medida 6 aqui na base maior e tenha a medida 4 na menor. Então, a área do retângulo é igual a 6 vezes 4. Então, a área é igual a 24, tá ok? Também sem falar de unidade de medidas. Aí, vamos supor que entra a unidade de medidas. Eu falo que, ó, esse cara aqui vai estar em metros, né, ó. Então, como que ficaria? 24 metros quadrado. Esse cara aqui esteja em centímetros, tá ok? O 3. Então, ficaria 3 vezes 3 é 9. 9 centímetros quadrado. Agora, já estou mencionando a unidade de medida. Tudo bem? Então, só para relembrar para vocês como que é a área. Até porque no dia que eu expliquei isso aqui para vocês, vocês falaram que desde o 4º ano vocês estavam já vendo a respeito de área, né? Sobre cálculo de área, não é isso? Bom, sobre cálculo de superfície e conversão de unidade, vocês vão encontrar na página 265 da apostila de vocês. Tudo bem? É a tabelinha da página 265. O que muda nessa tabelinha? As unidades de medida são as mesmas, ó. Vai ser km, tá certo? Vai ser também o hm, também vai ser o dan, tá certo? Opa, m aqui. Também vai continuar todas elas, o metro, o dm, o cm e o milímetro, tá certo? Todas continuam da mesma forma. A regra de conversão, por enquanto, continua a mesma, ó. Se eu quero ir da maior para menor, eu vou com a seta para a direita, ó. km é a maior que nós vamos estudar, tá ok? E milímetro é a menor que nós vamos estudar.
Então, se eu quero ir da maior para a menor, eu vou para a direita. Vou para a direita fazendo o quê? Multiplicando por 10. Tá certo? Sempre multiplicando por 10. Tudo bem? Cada setinha é uma multiplicação por 10. Mas, professor, agora é área. Ah, bem lembrado. Agora é área. Então, nós vamos multiplicar por 100. Olha só. A diferença chegou. E voltando a mesma coisa. Vamos dividir por 100. Tudo bem? Todo mundo agora é dividido ou multiplicado por 100. Tudo bem? Estou sempre repetindo esse dividido ou multiplicado por 100, porque tem aluno que confunde, acaba esquecendo que a unidade mudou, tá certo? Agora é unidade de metros quadrados, unidade de centímetros quadrados. Lembrando, tabelinha na página 265, tá certo? E agora, então, vamos partir para alguns exemplos de conversão de unidade. Vamos lá. Eu vou falar assim para vocês que eu tenho aqui para mim um valor de 12 quilômetros quadrados. E eu quero que vocês convertam para mim para Dan quadrado. Bom, de km para Dan, nós vamos ter que pular 2 vezes o muro. Pular a primeira para virar HM e depois pular mais uma vez para ele virar o Dan. Isso significa que vamos ter que multiplicar por 100. Então vai ficar assim, ó. 12 vezes 100, ou 100 vezes 12, né? A ordem dos fatores não altera o produto. O resultado nós vamos multiplicar por 100 mais uma vez. Tá certo? Então, ó. 12 vezes 100. 12 vezes 100, como que eu faço essa conta rápida, professor? Sem precisar fazer o ARM efetue, né? Montar a continha. Ó, vamos lá, ó. Contas terminadas em 0, o que a gente faz? A gente multiplica o primeiro e repete o 0. Tá certo? Entendeu? Ó, multiplica o primeiro e repete o 0. Quanto que é 1 vezes 12? 1 vezes 12 é 12. E repete o 0. 1, 2. Virou 1.200. E aqui agora virou 1.200 o quê? 1.200 HM quadrado. Mas eu não quero HM quadrado, eu quero esse cara aqui, ó. Então vamos lá mais uma vez, ó. O mesmo processo, ó. Terminados em 0, o que eu faço? Multiplico o primeiro e repito os 2 zeros. 1 vez 2.200, tudo que é multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, ó, é 1.200. Repito os 2 zeros. 1, 2, o quê? Dan ao quadrado. Então ficou quanto aqui? Ficou 120 mil. Ficou, ó, 120 mil Dan quadrado. Viu como é simples? Não precisei fazer nenhuma conta mirabolante. Nós tínhamos alguns colegas que estavam fazendo ARM efetue, professor, e vai 0 para cá, vai 0 para lá. Professor, me perdi na vírgula, me perdi no ponto. Aqui, ó. Simples. Tá certo? Vamos fazer agora uma invertida, né? Invertida seria o quê? Tendo que dividir, tá certo? Então vamos lá. Perceba que a regra ficou igualzinha lá do comprimento. A única diferença é que agora é por 100. Vamos então para divisão agora. Eu vou falar assim para você que eu tenho aqui, ó, 2.450 metros quadrado. E eu quero que você mostre para mim quanto que é esse valor em metros em HM. Bom, vamos lá na tabelinha, página 265. O que eu tenho que fazer de metro para HM? Eu tenho que fazer 2 passagens novamente. Vou dividir por 100 e depois dividir por 100 mais uma vez. Cuidado na área. É querer fazer direto e você se perder na quantidade de zeros, tá bom? Porque, ó, lá no comprimento, 10 vezes 10 é 100, então é fácil. Agora, 100 vezes 100, tá bom? Toma cuidado, tudo bem? Toma cuidado aí. Eu acho melhor, no começo, vocês fazerem passo a passo. Como que seria fazer passo a passo? Seria isso aqui, ó. 2.450
dividido por 100. Tá certo? Professor, posso cortar o zero? Pode, mas vamos fazer sem cortar o zero? Para fazer todos os passos? E aí quando você se sentir seguro, você começa cortando os zeros. Tá ok? Ó, lembrando, aqui eu tenho um número inteiro, né? 2.450. Ele não é decimal. Então vamos supor aqui, ó. Supor não, existe uma vírgula aqui, tá bom? A vírgula ela tá aqui, ó, depois do zero. Mas quando a vírgula fica sozinha do lado direito, ela não precisa aparecer. Tá certo? Então vamos lá, ó. Quanto que eu preciso para cobrir o 100? 245. Quantas vezes o 100 cabe dentro do 245? Pelo menos 2 vezes. Porque 2 vezes 100 é 200. Tudo bem? Sobra aqui 45. Opa. Sobra 45. Desculpa ter colocado o zero direto, é porque é costume. Aí eu vou e baixo o zero. Tá certo? Por que eu não empresto um zero? Porque ainda me resta um zero aqui. Eu só empresto quando não tem mais opção de baixar nada, tá bom? Baixei o zero e ficou 450. Quantas vezes o 100 cabe dentro do 450? Pelo menos 4 vezes, que vai dar 400. Sobrou quanto? 50. Agora não tem mais ninguém para mim baixar, gente. Então o que eu faço aqui? Como 50 é menor que o 100, zerinho emprestado para ele, vírgula nesse amigo aqui. Tudo bem? E agora, como que fica? Quantas vezes o 100 cabe dentro do 500? 5 vezes. 5 vezes 100 é 500. Deu zero. Ah, cheguei em 24,5, mas cheguei em 24,5 dan. Tá ok? Dan quadrado. Mas eu não quero dan quadrado. Eu quero HM quadrado. E agora que eu tenho que fazer? 24,5 dividido por 100 novamente. E aí agora que vai vir aonde os alunos têm maior dificuldade. Por quê? Divisão com vírgula. Então vamos lá, ó. 24,5 dividido por 100. Bom, quando eu tenho o número decimal, né? 24,5 é um número decimal, tá certo? E eu preciso fazer aqui essa divisão, eu preciso eliminar essa vírgula. Tanto faz no dividendo quanto no divisor. E o processo que eu vou fazer para eliminar a vírgula desse cara, eu também tenho que fazer com esse, porque os dois são ciumentos. O que esse ganha, esse também tem que ganhar. É igual o irmão, né? Quando o irmão ganha o presente, o outro irmão também tem que ganhar. Tá certo? Então, para eliminar a vírgula, o que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar por 10. Porque quando eu multiplico um número por 10, a vírgula vem para a direita. E vírgula para a direita sozinha não precisa aparecer. Então, eu multiplico por 10. Aqui também eu multiplico por 10, porque eu falei que é o irmão ciumento. Então, ficou assim, ó. 245 dividido por 1000. Porque 24,5 vezes 10 é 245 e 100 vezes 10 é 1000. Mas, professor, aí qual que aconteceu, professor? O 245 é menor que o 1000. E qual o problema? Que o 245 é menor que o 1000? Problema nenhum. Nós sabemos fazer essa conta. É só eu pegar aqui, ó, e emprestar um zero para esse colega e zero e vírgula aqui nesse cara de baixo. Quantas vezes o 1000 cabe aqui dentro? 2 vezes, que vai ser 2000. Vai sobrar 450. Agora eu venho e empresto um zero de novo, porque ele é menor que 1000. Vírgula de novo, professor? Não, jamais. Que isso, tá maluco? Jamais, vírgula. Vírgula é só uma vez. Quantas vezes o 1000 cabe aqui dentro? 4 vezes. 4 vezes 1000. 4.000. Sobrou quanto aqui? 500. De novo um zero. Agora vai vírgula, professor? Não, tá maluco? Que vírgula? Aonde já se viu isso? Não pode, de jeito nenhum. Então, 5. 5 vezes 1000. 5.000. Zerou. E chegamos aqui, ó. Qual foi o resultado final, então? 0,245 HM quadrado. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. As dúvidas que poderiam surgir referente ao assunto trabalhado hoje nos exercícios é realmente essas etapas aqui. Então, o que vocês têm que treinar? Eu falei isso para vocês já em aulas anteriores. O conteúdo de matemática de vocês até o 9º ano
é treinar as operações matemáticas. Adição, subtração, multiplicação, divisão. E vocês do sexto ano se preparem que ainda vai vir potenciação e radiciação. Tá certo? E aí vai vir mais 2 elementos aí para acrescentar e finalizar as operações principais da matemática. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham um bom aproveitamento aí dessas informações, tá ok? E amanhã, se Deus quiser, nós vamos se encontrar porque a minha internet parece que volta daqui a algum tempo. Agora é 2 da tarde, 2h10 da tarde, né? Eu acredito que até no máximo 3 horas a minha internet... Na verdade, ela já tá voltando, mas ela fica indo e caindo, indo e caindo, indo e caindo. Então, assim que estabilizar, eu mando esse vídeo pra vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.